tempestades dessa noite caíram por terra, porque o Senhor está à frente dessa peleja. Aleluia. Estava ouvindo aqui sobre fé e ontem eu vi uma frase muito interessante sobre aquela palavra aquela passagem da mulher do fluxo de sangue, né? Entre a mulher e Jesus tinha uma multidão e ainda tinha os discípulos, mas ela olha para a multidão e resolve ir. E eu ouvi uma frase interessante de um pregador dizendo: olha, a multidão serve para duas coisas. Para mostrar primeiro para você mesmo se você quer de fato aquilo que está no teu coração como propósito, e segunda coisa, para mostrar se realmente você está disposto a chegar perto daquele que tem o milagre e confiar nele a partir daquele momento. Porque a mulher vendeu tudo primeiro antes de ir, e se ela não confia que tocando nele ia haver cura, irmãos, era melhor ela ficar em casa e morrer. E ela também poderia muito bem dizer assim: cheguei até aqui, vou gritar, vai que alguém tem misericórdia e chama ele para mim, mas a Bíblia diz que não, ela vai e consegue tocar nele. Deixa eu dizer uma coisa, que eu ouvi ontem, isso está mexendo com o meu coração, está ardendo em mim. Quando você olha para a multidão e diz assim: vou desistir, está difícil essa situação. Na verdade, você nunca quis chegar naquele lugar, você nunca quis conquistar aquele lugar, porque a multidão não pode te limitar, não foi feita para te limitar. Se você falar assim: vou sair daqui para conquistar, e você sai daqui e vê uma dificuldade e desiste, na verdade você nunca quis conquistar aquela situação. Guarde isso no teu coração. Você tem mexido comigo, eu falei: Senhor, não tem multidão agora que me faça parar. Porque se eu olhar para a multidão e sentir vontade de desistir e parar de verdade, é porque eu nunca quis aqui. Quero compartilhar contigo um texto, Êxodo, capítulo de número 14. Hoje é sexta-feira dos valentes. Já pegou o nome. Vendo aí, os obreiros estão ligados aí, tem usado esse título, porque é culto de libertação, sexta-feira. Você está mudando esse negócio aí. Sexta-feira é dia de lutar, é dia de peleja. Quero trazer uma palavra a respeito disso para você. Êxodo, capítulo de número 14. A partir do verso 11. Se você encontrar, diga amém. Êxodo 14, 11 diz assim: e disseram a Moisés: será que não havia sepulturas no Egito para que morrêssemos lá? Para que nos trouxe para morrermos aqui no deserto? Veja só o que você fez nos tirando do Egito. O que foi que lhe dissemos no Egito? Pedimos que nos deixasse em paz, trabalhando como escravos para os egípcios, pois é melhor ser escravo dos egípcios do que morrer aqui no deserto. Porém Moisés respondeu: não tenham medo, fiquem firmes, e vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje. Nunca mais vocês vão ver esses egípcios. Vocês não terão de fazer nada. O Senhor lutará por vós. Graças a Deus. Vocês não terão de fazer nada. O Senhor lutará por vós. Glória a Deus. O Senhor disse a Moisés: por que você está me pedindo ajuda? Diga ao povo que marche. Diga ao povo que marcha. Levante o teu bastão e estenda sobre o mar, e a água se dividirá, e os israelitas poderão passar em terra seca pelo meio do mar. Eu farei com que os egípcios fiquem ainda mais teimosos, e eles entrarão no mar atrás dos israelitas, e eu ficarei famoso quando derrotar o rei do Egito, todo o seu exército, os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Quando eu derrotar os egípcios, eles saberão que o seu Deus é o Senhor. Quando eu derrotar os egípcios, eles ficarão sabendo que o seu Deus
é o Senhor. Glória a Deus. Você pode dar mais um glória a Deus ao Senhor? Glória a Deus. Queridos, esse é um texto que cabe bem para a noite de libertação, noite de sexta-feira dos valentes. Porque você conhece muito bem a história do povo israelita. Povo esse que viveu massacrado, afugentado, cativo, escravizado, por causa da sua própria negligência, mas o Senhor levanta um homem chamado Moisés. E a Bíblia diz também lá na Nova Aliança, na categoria, na galeria dos heróis da fé, que nunca haverá nascido de uma mulher alguém igual a Moisés, tão poderoso e habilidoso com as palavras. Deixa eu dizer uma coisa, eu não sei o que a tua casa, a tua família, teu bairro está passando, mas eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida nessa noite. Você é o Moisés que Deus está levantando nessa noite para libertar sua casa, sua família, seu bairro, sua rua. E um dia na galeria dos heróis da fé vai estar teu nome escrito. E alguém dirá assim na tua história, porque você vai deixar um legado. Nunca haverá alguém como a diaconisa Conceição. Nunca haverá alguém como Juliana. Nunca haverá alguém como o diácono René. Tão poderoso, habilidoso em suas orações e suas palavras. Nunca haverá alguém dessa forma. A Bíblia diz que o Senhor levanta, escolhe Moisés para um plano de salvação, de redenção, de libertação para esse povo. A história começa linda quando já foi pregado aqui. A história de um homem que nasceu para libertar começa na contramão, porque o nosso Deus, Ele é um Deus que anda na contramão de tudo que o mundo planejou para nós. Não tem como explicar na lógica humana. Todo castelo é projetado perto das fontes das águas, no alto, no lugar mais alto, no lugar onde começam as águas. Porque nunca o nobre vai se banhar na água onde o pobre, o plebeu, alguém de classe inferior se banhou. É na nascente que eles vão. E a filha de Faraó está um dia se banhando como outros dias normais com as suas servas. Eu imagino aquela mulher deve talvez ter tirado suas vestes reais de princesa e entrando na água. E suas servas lhe jogando água, como era comum, lhe banhando. E de repente alguém para e diz assim: o que será aquilo na água? O milagre é tão forte que o texto não mostra as mulheres ficando atemorizadas, dizendo assim: ué, mas a água está indo para baixo, tem alguma coisa vindo na nossa direção, ao contrário. A Bíblia diz que alguém olha e vê, e a filha de Faraó vê o cesto. As servas pegam, abrem, tem uma criança, é o Moisés que está lá, e começa a história dele. A história não começa de fato quando a sua mãe tem ele, esconde ele, amamenta ele, porque isso era o ciclo normal. A história de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, começa quando acaba o ciclo natural e começa o sobrenatural. Amém? Amém. Isso desceu aqui agora. Eu vou repetir. A história de um homem e de uma mulher de Deus começa quando chega o limite do natural e ela começa a viver no sobrenatural de Deus. Ninguém conta a tua história enquanto você tem dinheiro no bolso para pagar a conta. Alguém conta a tua história quando faltou dinheiro, você foi lá e a conta já estava até paga. Ninguém conta a tua história quando você está com a dispensa cheia e divide com alguém. Alguém conta a tua história quando o pouco que você tem só serve para comer hoje. Mesmo assim você reparte, divide com alguém e amanhã Deus te dá em dobro e não falta. Tua história só começa quando de repente alguém na tua casa, na tua parentela, na tua rua está enfermo. Ou na tua casa também está enfermo e você sai para curar alguém. Quando você volta, aquela pessoa da tua casa já está curada também. É assim que começa a história de um homem e de uma mulher de Deus. Pode ver na Bíblia, toda a história começa no sobrenatural de Deus, nunca no natural. Verdade. Quando acontece esse fato, o menino é descoberto no cesto. E aquela mulher se apaixona para ele e diz: eu vou criar esse menino. Que tinha uma cor um pouco diferenciada da dela, porque ela era egípcia, pele branquinha. Moisés, filho de uma hebreia. Com certeza Moisés já deve ter nascido um pouquinho coradinho.
não era tão de pele clara. Ela olhou a diferença, mas Deus já tinha um plano e faz com que o coração dela se apaixone por aquela criança. Só que ela não tem condições de amamentar, de alimentar aquela criança, porque tem coisas que o Senhor até permite a gente cuidar, mas não permite a gente dar o crescimento, porque não fomos nós que geramos. Só pode dar a oportunidade de crescer, ajudar a crescer quem gerou muitas vezes, que sabe, que tem condições dentro de si. Então aquela mulher diz assim: eu preciso de alguém para poder amamentar essa criança. E a Miriam estava lá porque ela era mulher de Deus desde a sua infância. E ela já era uma moça. Miriam olha e diz: eu vou chegar lá. Uma hebreia também. Olha como uma serva, imagino que ela deve ter se prostrado para poder falar com a princesa e dizer: olha, eu vou dar uma sugestão. Não quer pegar, sabe, alguém do meu povo para amamentar, uma das parteiras, uma das mulheres lá, para poder alimentar essa criança? Imagina a princesa dizendo: essa é uma boa ideia. E ela diz: eu já tenho a pessoa certa. Porque quem quer ajudar, deixa eu direcionar isso aqui para a família, porque quando alguém entende qual é o ambiente de família, quando alguém se importa de fato com a família, ela pode até estar fora da casa, mas ela se preocupa em ver a casa crescendo. Ela está lá na beira, vendo o irmão sendo agora apanhado por uma mulher de outro povo, mas ela pensa assim: na situação que o meu irmão vai ficar bom, se eu agir de forma certa, minha mãe pode ficar também. É você dizendo: eu vim para o culto, já fui cheio da glória aqui, mas se eu entender o meu ambiente deste culto, sexta-feira que vem, alguém da minha casa pode estar bem aqui comigo também. A essa hora, quem sabe domingo agora, que tem culto já, alguém pode estar bem também. Talvez quarta-feira, alguém que não veio hoje possa estar aqui comigo a essa hora. Sabe, 5 para as 8 da noite, está cheio da presença de Deus, assim como eu já estou. Ela acha que o dizendo: eu tenho alguém para indicar, e alguém diz: chama, e aí vem a mãe, a própria mãe do menino, leva ele para casa de novo, e agora não precisa mais se esconder, não precisa fechar a porta, não precisa pedir para o menino ficar quietinho, ninar ele quando ele começa a chorar de fome. Ela começa a alimentar e deixar o menino forte. Quando o menino desamamenta, ela vai lá e entrega de novo. A Bíblia diz que Moisés cresce num lugar diferente da sua origem, no lugar de onde ele nasceu. Mas por dentro nada consegue mudar Moisés. Quando ele vê um do seu povo sendo maltratado, o que ele faz? Mata um egípcio, esconde na areia, e ele, por causa disso, tem que fugir. Às vezes o Senhor até permite você fugir, e essa fuga, na verdade, é um plano para Deus te esconder, te deixar num lugar de preparo para você entrar em cena novamente no momento certo. Você já reparou que teve momentos que você estava no auge e Deus te tirou? Às vezes Ele fez até você fugir de uma situação, mas de repente, em outra hora que você menos esperava, Ele te colocou no cenário de novo e você nem entendeu. É porque às vezes Deus faz você fugir para que Ele venha te esconder, te guardar, para que você volte ao cenário no momento. Aí o texto diz que agora, quando Moisés lá na frente começa a entender o plano de Deus para a sua vida, e ele casa, e ele tem agora a sua família, ele vira pastor de ovelhas também, porque Deus nunca vai dar para alguém algo que ele não saiba cuidar ainda, amém? Amém. Então você já reparou que à luz da Bíblia, todo homem que um dia pastoreou pessoas, na maioria das vezes antes ele foi pastorear a ovelha? Alguns pastorearam bois, outros pastorearam ovelhas. Já reparou que é sempre nessa lógica? Muitos profetas estavam tocando os bois que o Senhor escolheu. Muitos homens iam liderar um povo escolhido por Deus. Primeiro estava no pasto, pastoreando ovelhas. E Moisés agora entendia muito de guerra, de espada. Entendia de sentar e ser abanado. Cultura, Moisés só tirava de letra. Moisés, com a idade que tinha quando fugiu do Egito, já estava formado na faculdade já de Faraó. Moisés era um homem estudado, matéria de guerra, um arquiteto se formando também. Tanto é que depois ele começa a fazer alguns planos de arquitetura lá no Egito. Mas a Bíblia diz que Moisés, nos mostra, melhor dizendo, que Moisés ainda não sabia como cuidar e lidar com o povo. Aí aparece o sogro de Moisés e diz assim: eu tenho ovelhas,
pastar. Eu já estou de idade, não tenho como ir. Só tenho filha mulher. Já que tu entrou na família como homem, já que tu quer levar a filha, mostra o teu valor. Pega o cajado, pega as ovelhinhas, vai para o monte e leva elas para pastar. E nesse trabalho, no meio desse ofício, porque Deus gosta de homem que está trabalhando, Deus se encontra com Moisés no monte. Moisés estava tomando conta das ovelhas. E aí aparece Deus e diz assim: Moisés, tira a sandália do teu pé, porque esse lugar aqui é santo. Passa para o lado de cá e vem mais para perto, Moisés. Até então Moisés vê uma sarça se consumindo, pegando fogo. Ele não entende muito bem, mas quando ele ouve uma voz dizendo: passa para o lado de cá e descobre teu pé, Moisés começa a ficar temeroso e diz: opa, é alguém diferente que está falando comigo, eu nunca ouvi essa voz. É alguém de autoridade que está mandando eu descobrir os meus pés, porque só alguém acima de mim para dar uma ordem como essa. E Moisés obedece e tem a sua experiência com Deus. Desce do monte sabendo, e ele fala: agora não tem mais jeito, volta para o Egito para começar a cumprir sua missão. Dentro desse texto, dentro dessa história, para não demorar muito, Moisés volta. Moisés agora diz: Senhor, eu quero até a missão, mas começa a dar desculpa, porque todo homem, quando sente o peso do chamado, quer dar desculpa. Moisés diz: eu até acredito que o Senhor é comigo, eu estou vendo o povo, mas como é que eu vou falar com o povo, porque eu sou de palavras duras, minha língua é pesada, como é que eu falo com o povo, Senhor? Em outras palavras, eu não sou muito, habilidoso na cultura deles. Eu não tenho uma postura como a deles. Como é que eles vão ouvir alguém que não é dos deles? Aí o Senhor diz: eu vou acabar com a tua desculpa, vou te dar ao teu irmão. Eu acho lindo o que Deus faz. Porque Moisés ia cuidar de um povo, certo? E a maioria daquele povo ali eram famílias que foram crescendo. Que alguns até casavam entre eles. E Moisés viveu longe da sua família de sangue. Quando a obra começa na vida de Moisés para poder cumprir o que é dito na nova aliança, que ministério começa em casa, olha o que Deus faz. Está descendo tudo aqui, é revelado. Aleluia. Deus fala assim: Moisés, eu vou acabar com a tua desculpa, eu vou te dar Arão, que é teu irmão, teu sangue, da mesma casa, para começar a trabalhar contigo. Eu vou te dar a mensagem, e ele vai ser só o teu arauto. Tu vai passar para ele e ele vai entregar para o povo. Moisés cria uma aliança, um laço, de convívio que na infância ele não pôde ter com Arão, através do plano de Deus. Ah, você não pegou, não, hoje não é culto de família, mas eu vou ministrar para a tua família, porque Deus está me levando para esse lado. No meio dessa situação, Deus vai criar um meio de trazer pessoas que não têm, experiências de convívio contigo, que talvez não te aceita, não tem muita. Deus vai trazer para perto, vai criar um laço. Talvez até hoje a tua família, a tua vida toda foi assim. Você viveu muito sozinho para um lado, mas é no meio dessa situação que Deus vai pegar aquele, vai pegar você e vai criar um laço para vocês começarem a andar alinhados, até mesmo porque o ministério começa em casa. Aleluia. Graças a Deus. E não tem como dar certo aqui se não der certo lá primeiro, não é? Então Deus vai começar a fazer dar certo. Pega Arão, coloca do lado dele e eles começam a trabalhar junto. A Bíblia vai dizer que eles começam a ouvir Deus falar, ver os sinais de Deus, porque só quem ouvia era Moisés. Eles vão começar a ver o manifestar de Deus durante essa passagem toda dessa história, desse ministério lindo de Moisés. Mas eu quero chegar aqui, irmãos, no final da passagem, que é quando Moisés anuncia um plano de libertação para o povo de Israel. Porque é lindo quando a gente está num momento de comunhão, não é? É lindo quando a gente vê milagre de Deus, não é? É gostoso quando estamos juntos, um dá glória, o outro dá glória, vai contagiando, o fogo pega, você dá um lugar. É lindo! Mas quando se fala de ajustar as coisas, de lei, a gente começa a correr e desacreditar no negócio. Quando Moisés começa a dizer, no capítulo 11, olha, chegou a última praga, Deus vai nos libertar, povo. Mas agora Deus mandou fazer uma festa,
gosta de comer, não é? A festa agora vai ser chamada Páscoa. Cada um na sua casa mata um cabrito, come tudo, ajuda, chama o vizinho. E coisa boa é quando o vizinho, o teu irmão em Cristo te chama e fala assim: vamos jantar lá em casa hoje. Eu fiz aquele prato especial. E você sabe muito bem que acompanhado daquela comida boa vai ter história de Deus, vai ter Bíblia. Você vai rir, vai escutar coisas que edificam. Não é gostoso? Eles amaram de paixão isso quando foi instituída a Páscoa. Eles acham lindo quando Moisés diz assim: comeu, aí todo mundo de barriguinha cheia. Ah, Moisés, gostamos desse negócio. Agora começa a cingir os lombos, calçar os pés, começa a se preparar porque nós vamos caminhar. Aí o povo diz: caminhar é bom para a digestão, é bom, vamos caminhar de barriga cheia, Deus está conosco, vamos caminhar. Mas aí Moisés no meio da caminhada começa a falar de leis. E Moisés fala a respeito das leis da Páscoa. Porque a gente fala muito bem do culto, a gente se envolve com o culto. Só que a gente esquece que o culto, para poder ser bom, tem que ter reverência, tem que ter disciplina, tem que ter ordem, tem que ter liturgia. É uma série de coisas que vem para poder deixar um culto bonito e perfeito e agradável, Senhor. Não é só chegar aqui e ficar, até porque foi ensinado que o culto é racional. Aí Moisés fala da festa, eles comem tudo demais. Moisés diz assim: a festa foi bonita, mas agora tem lei sobre a festa. Moisés começa a falar, ele não gosta muito não. Mas vamos aceitar porque tá legal, mas já comemos mesmo. E Moisés começa a falar sobre lei. Capítulo de número 12, vai lá fora Moisés falando sobre leis. Moisés entra no capítulo de número 13, aí está chamando a atenção. Mas no meio dessa chamada de atenção acontece um milagre e eles amam isso. Eles vão caminhando no deserto, experimentam a primeira noite de frio. Nessa noite de frio, Moisés olha e fala assim: Deus é conosco. Aí aparece uma coluna de fogo. E crente gosta de fogo. Aparece uma coluna de fogo para deixar eles quentinhos. Imaginem, irmãos, no meio de um inverno, temperaturas abaixo de 0 grau, aparece do céu uma coluna de fogo que não se consumia, aquecendo o coração e o corpo do povo. Aí ele diz: oh, isso é de Deus mesmo, Moisés, Deus está conosco. Aí amanhece o dia, areia escaldante, o sol arrebentando com eles, aparece uma nuvem que cobria. Não estou falando de uma nuvem. Já viu aquela nuvenzinha que aí você está assim aqui e fala: Senhor, manda o refrigério, que está um sol quente. Aí vem aquela nuvem que cobre essa parte aqui, mas você olha ali para a esquina e está sol ainda. Não era assim. Você sabe quantos mil homens que saiu? Imagina aquela turma toda. E uma nuvem mais ou menos que cobria daqui, vamos botar assim por baixo até a praça de Miguel Couto, tomando tudo isso aqui. Era uma nuvem, era uma senhora nuvem. Meu Deus. Cumprindo eles, e eles disseram: isso que é coisa boa. Isso é milagre. E eles começam a ver milagre e eles falam: milagre a gente gosta. Vamos caminhar um pouquinho mais que dá. Só que aí chega num lugar onde Moisés diz: vamos acampar. Coisa boa é quando a gente está andando e o Senhor diz assim: vamos parar. Porque já viu quando a gente está caminhando, quer parar e Deus fala: não, continua andando. E tudo que você quer que Deus fala assim: vai, para um pouquinho, descansa, eu vou deixar você descansar. Não é gostoso? Mas Deus fala assim: descansa em mim. Não, descansa, para. É tudo que você quer ouvir. Só que às vezes, querido, você vai se surpreender, porque quando Deus fala assim: pode parar e acampa e descansa, você vai olhar para trás e vai ver que você parou porque Deus mandou, mas os teus inimigos não pararam de te perseguir. E é nessas horas que você entra em desespero e para de confiar em Deus. O povo caminha, vê milagre, acampou. Lugar bom de acampar. Mas quando eles escutam um barulho e olham para trás, o povo está vindo. Os inimigos estão vindo cada vez ficando mais perto. E eles dizem aí: Moisés, o que a gente vai fazer? Eles estão chegando mais perto. E agora, Moisés? Fala alguma coisa, Moisés. Moisés. Aí o povo começa a blasfemar dizendo: Moisés, por que tu trouxe todos nós para morrer aqui, Moisés? Tu lembra que a gente te mostrou o cemitério lá do Egito? Tudo encomendado, bonitinho, se morresse já tinha lugar para enterrar. Moisés, o que a gente te pediu? Pedimos para você deixar a gente morrer lá e trabalhar como escravo. Era melhor trabalhar como escravo, Moisés, e saber que tinha um lugar para ser enterrado do que morrer aqui no deserto, na areia. Mas a palavra de Moisés é de fé, e agora eu começo a falar de libertação para você. Moisés fala para o povo assim: olha, fiquem tranquilos e firmes, porque Deus é com vocês e vai salvar vocês
Jesus. Glória a Deus. Fica tranquilo, porque Deus vai salvar vocês hoje. Glória a Deus. Moisés fala assim, ó, vamos esperar um pouquinho que até amanhã Deus vai entrar em ação. E guarda, ó, fica tranquilo, não se desespera. Se foi Deus que prometeu, a promessa está de pé, somente espera. Não. Hoje o Senhor vai salvar vocês. Aleluia. Eu acho interessante essa tradução aqui que Moisés diz assim, o Senhor vai salvar vocês. Por quê? Porque o coração de Moisés estava meio duvidoso. Tanto é que ele diz assim, ó, porque a liderança às vezes é assim, ele não pode demonstrar ele. Deus vai salvar vocês, imagina o povo alguns, né? Impactado pelaquela palavra, dizendo glória a Deus. Moisés deu uma palavra de refrigério. Aí Moisés vai pro canto dizendo, o que eu faço, Jesus? Aí Deus fala com Moisés, olha, por que tu está pedindo socorro a mim? Pega o cajado que está na tua mão, toca nas águas e diz o povo que... Macho. Quero falar com você agora rapidinho sobre libertação. Olha o que acontece. Um líder tem um povo que está acampado, que fica desesperado porque olha para trás e vê o inimigo chegando perto, que blasfema e clama contra ele dizendo, Moisés, até aqui foi bom, mas por que tu não deixou a gente morrer? Se eu soubesse que era para morrer no meio do caminho, nadar e morrer na beira da praia, Moisés, era melhor não ter saído de lá. E agora, Moisés? Moisés se levanta, estufa o peito e diz assim para esse povo, fica tranquilo, Deus é conosco, vai salvar vocês hoje. Mas no coração dele ele está desesperado, dizendo, Deus, o que é que eu vou fazer com esse povo? Assim muitas das vezes é você quem declara para a tua família, fica tranquilo, porque Deus é conosco. Mas você acaba de falar isso e se esconde no canto para dizer, Deus, o que é que eu falei? Meu Deus, como é que vai acontecer? Essa palavra é para você que talvez encontrou com alguém na rua hoje, ou vai encontrar depois do culto e deu uma palavra dizendo para alguém, Deus tem vitória para a sua vida, Deus vai fazer, mas depois você secou. Deus, eu falei. Quero falar com você sobre libertação. Deus escolhe um homem para ser libertador, mas esse mesmo homem ainda não tinha sua mente totalmente liberta. Ele ainda estava cativo em suas incertezas e lhe faltava fé. Eu vi uma frase escrita assim interessante hoje: peça para crer, não peça para ver. E Moisés estava mais ou menos assim, acostumado a ver. Lembra? Vai para o monte, a sarça não se consome. Fala com ele, ele desce. Está no deserto, coluna de fogo, nuvem de glória. Está acostumado a ver. Mas no momento que ele não vê algo sobrenatural, só tem o natural, que é o inimigo vindo atrás, e o povo de carne e osso igual a ele gritando, Moisés, Moisés, e agora? Imagina, irmãos, 3.000 almas, pessoas, fora mulheres e crianças, 3.000 homens. Imagina as crianças, as mulheres talvez histéricas já gritando, dizendo, Moisés, eu vou te pegar, porque olha, nessa caminhada nasceu meu bebê, eu tinha um plano de futuro para essa criança, lá do Egito ia dar para criar essa criança, eu ia botar ela numa faculdade, eu já tinha aqui, ó, Moisés, guardado um dinheiro para pagar o estudo dele, tu trouxe a gente para morrer aqui, já não bastasse ser meu filho vai morrer também, Moisés, olha, Moisés, faz alguma coisa. Eu fico imaginando a mente de Moisés naquela situação. O povo gritando de um lado de outro, ele no meio das incertezas, dizendo, Senhor, o que é que eu faço? E não era só o povo que precisava de libertação. Moisés também precisava. Deixa eu te dizer uma coisa. Isso aqui é pensamento meu. Não é heresia o que eu vou te falar, mas é um pensamento meu. Já dava para crer só de ter caminhado, ter botado o pé no deserto, já dava para crer no milagre de Deus, sabia? Porque a promessa de Deus é o quê? Eu vou libertar vocês da casa de servidão, da casa de escravidão, não era? Aonde que eles eram escravos? No Egito. Deus já não tinha tirado eles de lá? Dava para acreditar no milagre ou não dava? Era impossível aos olhos humanos sair debaixo da servidão do Egito, porque Faraó não queria
E o próprio Deus endureceu o coração do faraó. Era impossível na lógica humana eles saírem de lá. Mas agora eles já estão com o pé na areia. Já deu tchau para a casa do inimigo. Já até celebraram uma festa no deserto. Já instituíram a Páscoa. E ainda estão com a mente. Essa palavra é para você, que Deus já te tirou de certas situações. O teu corpo físico já saiu de lá. Você não tem nem mais contato, mas a tua mente, em alguns momentos, se pega preso nesse Egito. E tem hora que você até fala assim: Deus, era melhor eu estar lá ainda. Eu estava sofrendo muito, era escrava. Senhor, mas era melhor eu estar lá ainda. Só porque você parou e olhou para trás e viu o inimigo vindo. Mas é Deus dizendo para você: olha, eu mandei parar, já te libertei, mas o povo precisava ter a mente liberta agora da escravidão. Porque não era mais o corpo físico que estava escravo, era a mente. E deixa eu te dizer uma coisa a respeito de libertação. Toda a opressão, toda a possessão maligna, sabe, por mais que uma pessoa manifeste endemoniada, você vê o corpo dela agitar, correr para lá, quebrar banco, igual o gadareno, igual o menino lá também que estava lá sendo jogado no fogo, na água. Por mais que você, ao longo da tua caminhada, já viu possessões, crianças jogar banco pro alto, de inúmeras coisas, nenhuma dessas coisas começa no corpo físico, começa na mente. Tudo começa na mente. O povo tem um corpo liberto. É por isso que você vê pessoas que são crentes a vida toda, filho de crente, nasceu no berço evangélico, e de repente ele pode ser possuído, pode de repente se manifestar na igreja, e você fala: uau, mas é filho de crente. Todo dia está aqui o corpo físico no culto, nunca faltou um culto. É músico, canta, é pregador, é isso, é aquilo outro. Mas não é o corpo, é a mente. Tudo começa aqui, para depois ter uma manifestação. É igual o principado e potestade que atua em certos lugares. Ele só tem poder de se estabelecer através de uma certa entidade, alguém que dá legalidade naquele lugar e coisa. Às vezes vem alguém, um lugar é de paz, alguém vem e traz e abre um bar. Quando traz e abre um bar, ali você sabe muito bem que para o alcoolismo, os vícios, tem uma entidade aí que ela se apossou disso, diz que é dela, que ela é a entidade responsável por aquilo. Através daquela entidade se estabelece o principado, uma potestade, e começa a reinar e tomar conta daquele lugar ali. Assim é a nossa mente. Uma brecha. O inimigo entra, se estabelece e começa. Aquilo começa na mente, vai ganhando espaço, daqui a pouco se manifesta através do corpo. E algumas vezes vai passar anos e anos, nem vai se manifestar. E o povo agora, o corpo já está liberto da opressão, dos açoites, da escravidão, dos insultos, das calúnias, são livres, mas a mente está escrava. Deixa eu te dizer uma coisa. Você sabia que uma criança, quando ela é filha de um pai rico, ela nasce. Quando ela nasce, ela já tem direito à herança? Já tem. Mas quando ela é criança, você vê ela querendo a herança? Ela nem sabe para que serve isso. Ela só vai entender e querer a herança depois que ela cresce e se torna madura, não é? E muitas das vezes, por isso que o filho pródigo lá, ele erra quando ele amadurece. O perigo está aí. Porque às vezes quando você amadurece, você perde a liberdade que você tem e você acaba se colocando numa condição de escravo. Meu Deus. Assim é o filho. Nessa situação do filho, ele sempre teve direito, mas ele nunca se colocou na condição de herdeiro, porque ele não sabia o peso da herança. Mas quando ele amadurece, ele sabe que tem direito. Também acontece isso com quem é escravizado, com quem está passando por uma situação de estar opresso em sua mente. Sabe, eu ouvi um testemunho interessante de um homem que ele era aleijado. Ele se via como aleijado. E um dia alguém mostrou para ele e disse assim: para mim você não é aleijado. Para mim você é alguém que anda. Porque Cristo te fez perfeito. Isso aí é espiritual. Se você crer,
E ele olhou para aquele irmão, ninguém levantou a mão. Ninguém falou assim, em nome de Jesus, levanta e anda. Não teve isso. Ele olhou para dentro dele mesmo e disse assim, é assim que Deus me vê de verdade? E aquela pessoa disse, sim, Deus te vê de pé, curado, porque Ele te fez perfeito. Ele falou assim, então, se Deus me vê assim, eu também não aceito mais ser aleijado. Aquele homem por si só levantou e ficou curado. Explica isso. É para te mostrar que tudo começa na mente. Ele estava aleijado, ainda oprimido, porque na mente dele, ele achava que ele era aleijado e nunca podia ficar de pé. Quando alguém falou para ele, Deus não te vê aleijado, te vê de pé, ele falou, Deus me vê de pé, então vou ficar de pé. E levantou, ficou curado. E aí? Porque tudo começa na mente. Tudo. Não adianta você querer libertar só o corpo se você não tratar também a mente. Porque a libertação vem de dentro para fora. Às vezes o pastor pode orar aqui e expulsar, mas se você não quiser tratar a sua mente, você vai continuar escravo daquilo. E vai se manifestar talvez no seu corpo de novo. E é isso que acontece aqui. Deus já tinha dado ordem e tinha libertado o povo. Quando chega na frente do Mar Vermelho, eles não têm a mente liberta, estão oprimidos ainda com o pensamento do Egito, aquilo se manifesta no corpo. O que eles fazem? Tremem, ficam com medo e começam a gritar dizendo, vamos morrer. Assim são pessoas que às vezes acham que está muito liberta, está muito bem com Deus, mas de repente numa situação de risco, numa situação diversa, olha e fala assim mesmo, meu Deus, vou morrer. Mas Deus já não te tirou daquela situação, não te colocou de pé, vou morrer. Vai nada, querido, vai nada. Olhe para frente. Para um lado era pedra, montanha, do outro também. Atrás era deserto, mas com um inimigo agora, e na frente tinha o mar. A mente deles em nenhum momento começa a entrar no sobrenatural e pensar para um Deus que levantou uma coluna de fogo para nos aquecer no meio do deserto, à noite, e durante o dia uma nuvem de glória, para esse Deus fazer a gente flutuar e passar para o outro lado desse mar, ou abrir esse mar, fazer alguma coisa, ou dar uma ordem aos nossos inimigos, tudo cair fulminado aí, é nada. Já tinham vivido, experimentado coisas sobrenaturais, mas uma mente escrava só vive momentos de sobrenatural. E Deus está querendo te dizer, eu quero um tempo de libertação para a tua vida, onde você não apenas experimente um estado culto de sobrenatural, mas quero que você viva no sobrenatural. Aleluia. Eles tinham experimentado, mas era a vida de estado, era só momentos. E o Senhor olha agora para Moisés, que também estava contaminado pelo povo, e dizendo, o que tu quer que eu faça, Moisés? Se levanta, tu é líder ou não é, pega o cajado, toca, estende sobre as águas. E o que tu vai ver? O mar se abrir. Aleluia. E o povo vai passar seco. Aleluia, Jesus. Deixa eu quero te chamar a atenção. Quando Deus faz milagre, Ele faz completo, né? Amém. Se você pega por exemplo, esse lugar aqui, encher de areia, até mais ou menos a altura aqui do corpo, e tacar água, se de repente eu falar assim, pega lá agora uma pá de água no René, vamos cavar aqui no meio e dividir a areia para um lado, a areia para o outro, e no meio a gente deixa rasinho, ainda que sobe só um pouquinho, aquela poeira de areia no fundo, para a gente passar. Aquele pouquinho de areia não vai estar molhado? Por causa da água que a gente jogou muita água em cima? Mas o texto diz que é o mar que se abre, só que eles passam com o pé. Porque Deus faz milagre completo. O certo, por mais que fosse areia, está molhado. Eles, no mínimo, afundar até a canela pisando naquela areia. E você sabe muito bem, não sei você, mas quem já correu na areia, foi na praia, tentou andar, correr na areia, como é que acontece? É pesado, não é? Dói a panturrilha, depois dá uma dor tremenda, é dificultoso, mas a Bíblia diz que eles passam sem dificuldade. Aleluia. Porque Deus faz milagre completo. E Deus te chamou não para saber estar no sobrenatural, mas te chamou para viver. Aleluia. De contínuo.
Eles Glória a Deus. estavam vivendo uma vida onde eles só queriam estar no sobrenatural. Era um momento de dificuldade, Deus fazia algo para eles estarem no sobrenatural, mas depois acabava. E Deus está dizendo, não, agora daqui para frente é viver. Não é mais estar, é viver. Mas eles precisavam passar por uma libertação em sua mente. Porque, irmãos, alguém tem que estar muito oprimido para olhar e dizer assim, tá ruim hoje com Jesus. Ah, que saudade de estar essa hora, sexta-feira, sextou. Está sentado lá. Aquela música horrível. Que não tem nada de letra, é só a mesma batida, o triângulo lá com o negócio, o barulho infernal lá. Lembra no forró do risca-faca lá? E você, ó, ruim, a essa hora já tinha ido a metade do pagamento, a metade da economia do mês ou da semana. E você é ruim sem saber como ia voltar para casa. A única coisa que passa na tua mente é o quê? Vai acabar o dinheiro e amanhã eu vou estar com uma dor de cabeça ruim. Mas alguém vai pagar para mim e eu vou beber de novo. Para esquecer o problema de hoje. Ciclo vicioso. Alguém tem que estar com a mente muito oprimida para numa sexta-feira dos valentes olhar e pensar, que saudade do Egito. Não está ruim com Jesus, mas sem ele ia estar pior. Você pode não ter o dinheiro que você tinha outrora para encher a cara de cachaça estando aqui hoje na sexta-feira. Mas você tem certeza que se você morrer agora, tem um lugar preparado de glória para você no céu. Aleluia. Você sabe muito bem que você vai sair daqui, pode não ter R$1 no bolso para pagar nada para ninguém. Talvez alguém diga para você assim, antigamente você já te viu melhor, hein? Tu tá um duro agora, você tá duro e tá ruim para você. Sexta-feira, você não sair para lanchar, não tem como tomar uma açaí de R$3. Difícil, né? Mas você poder dizer assim, mas o meu pai é o dono do ouro e da prata. Glória a Deus. Alguém dizer pra você, não tem R$3 no bolso, você é um duro, mas o céu olha pra você e diz, pra mim tu é príncipe, pra mim tu é princesa, filho de um pai que é dono de um reino que não tem fim. Tá bom, Jesus, ou tá ruim? Lá fora essa hora alguém ia te chamar de cada nome, ia denegrir tua imagem, mas aqui não. Ele te chama de filho, de filha. Quem vos fez escravo quando o teu Deus já te fez livre? E Moisés, como líder, precisava também ter uma mente liberta. Eu fico imaginando Deus conversando com Moisés e dizendo, Moisés, pelo amor de Deus, que eu tenho mais que fazer, irmão. Pega o teu cajado, toca nessas águas. Aleluia. Porque é fácil você encorajar alguém a viver o sobrenatural. Difícil é você tomar posição e dizer, tu vai viver, mas eu tô contigo também, vou na frente, deixa que eu toco pra gente viver o milagre. Aleluia, Jesus. Vivemos em dias onde pessoas te encorajam e quando você está indo, olha para trás, ela ficou no mesmo lugar dizendo, vai que daqui a pouco eu chego lá. Porque talvez nem ela mesma acredita. Estamos vivendo um dia difícil onde alguém se posiciona e diz, vamos viver o milagre? Vamos, vou na frente, pode vir comigo, porque o mar vai se abrir. E Deus encoraja Moisés e diz, Moisés, o que tu está temendo? Toca nessa água. Ele vai tocar, o mar se abre para um lado, água para o outro, sequinho no meio, e eles vão correndo. 17 que diz, eu farei, perdão, 16 diz, levanta o teu bastão e estenda sobre as águas do mar, e ele se dividirá, e os israelitas poderão passar em terra seca pelo meio. Eu acho lindo que Deus faz caminhos retos, perfeitos. E é lindo, alguém de repente poderia dizer, esse inimigo está chegando perto, não vai, reto vai demorar muito, vou me esconder aqui um pouquinho, vou desviar o curso. Não tinha como, ia correr afogado. Não tinha como, o caminho era reto. Ainda continua sendo. Eu os farei passar. E farei ainda que os egípcios fiquem ainda mais teimosos. Ah, deixa eu engrossar o caroço aqui no amor. Se você chegou aqui nessa sexta do valente esperando que a palavra para você hoje seria, meus inimigos vai tudo morrer. Vai esquecer o endereço da tua casa hoje. Não vai mais te perseguir. Você vai viver tempo de paz. Se enganou. Não tem essa palavra para você. Eu quero te dizer
Quem estava chorando, se prepare, você vai chorar mais. Quem estava sofrendo, se prepare, você vai sofrer ainda um pouquinho mais. Misericórdia, Jesus. Quem estava passando dificuldade, se prepara. Vai ficar dificultoso um pouquinho ainda mais. É a palavra que diz: eu farei com que os egípcios fiquem ainda um pouquinho mais. Mas não chora não reclama não blasfema não volta para trás não. Deus está endurecendo o coração deles, é porque tem um plano perfeito de glória. Para quê, pastor? Diz aqui, o Senhor diz: eu vou deixar eles teimosos, te perseguir mais, eu vou cutucar para eles ficar com mais raiva de você e te perseguir mais. Para quê? Para que o meu nome venha a ser glorificado. Irmão, não vai ter graça se no meio do milagre eles olharem e dizer assim: parei, tem mais graça, desisti, não quero mais te perseguir não. Que história que as pessoas vão contar? Agora imagine ele te perseguindo no meio do mar e você cantando o hino da vitória. De repente o teu Deus diz assim: agora acabou, é comigo. Enquanto você canta e nem olha para trás para ver, eles estão sendo afundados, afogados, mortos pela ação da mão de Deus. E você nem olhou para trás para brigar. Olha a história linda se desenhando. É os teus vizinhos, aqueles que acompanham a tua história, dizendo: essa daí viveu uma história de milagre. O mar se abriu, ela foi embora, sem se importar que o inimigo estava chegando perto. De repente, no meio da caminhada, Deus, pum, pega os inimigos, afoga eles no mar. E essa pessoa foi embora sem voltar para trás para brigar, sem blasfemar, sem levantar contra ele. E Deus é quem fez o milagre. Aí alguém diz assim: ela é mulher de Deus. Ponto. Acabou o foco em você, mas não é que esse Deus é poderoso, eu quero viver uma história dessa também. Eu farei eles ficarem mais temosos, e eles entrarão no mar atrás dos israelitas. Você estava pensando que ia rumo ao milagre e que ia entrar sozinho. Deus vai permitir talvez o inimigo botar o pezinho na porta, chegar lá perto de você, porque Deus tem um plano de livramento e de escape para você no meio deste caminho. Aleluia, Deus. Eu ficarei famoso quando derrotar o rei do Egito e todo o seu exército e todos os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Vamos lá, rapidinho, mais um parênteses aqui para a gente falar outra coisa interessante. Se os seus inimigos voltarem no meio do caminho e Deus não exterminar eles, o que vai acontecer? Eles vão voltar para casa, vão se fortalecer, armar um plano mais forte, se prepararem mais, e no momento oportuno vão voltar a te perseguir de novo. Aí Deus diz: não, eles têm que ir até o final, perseguir mesmo, porque eu vou afundar eles no meio do mar. Vou afundar também os carros deles de guerra. Vou afundar também os cavalos deles no meio do mar. Vou também quebrar todas as armas forjadas deles também no meio do mar. Em outras palavras, Deus vai acabar com o teu inimigo e acabar com todo o poder de guerra que ele tem para se levantar novamente para te perseguir. Glória a Deus. Não vai sobrar ninguém para voltar para casa, se preparar para voltar a te perseguir de novo. Nunca mais. Então, o anjo de Deus, que ia na frente dos israelitas, mudou de lugar e passou para trás. Oh, Jesus! Aleluia. Deixa eu parar aqui antes de eu encerrar. Olha, queridos, é lindo. Talvez você esteja caminhando hoje e não está entendendo, porque você estava acostumado a ir na frente e dizer: estou vendo Deus. Eu vou até daqui, até Nova Iguaçu marchando. Eu vou daqui até o centro do Rio de Janeiro marchando, porque eu estou vendo Deus na frente, né? E daqui a pouco, de repente, você pisca e olha e fala: opa, amor, diminui o passo, que eu não estou vendo mais Deus não. Acho que Deus saiu do controle. Acho que eu vou parar no meio do mar já. Não, acho que eu não vou. Acho que é melhor eu parar. Não para não, querido. Isso é porque tem horas que você não vai enxergar Deus na frente, porque chegou o momento de Ele trocar de lugar nessa peleja. Aleluia. Você já conhece o caminho, então continua em retidão, porque Deus trocou de lugar, porque Ele precisa guardar a tua retaguarda. Aleluia. O texto diz que o anjo que ia à frente, ou
Senhor olha e diz assim: chegou a hora. Se ela agora já entendeu qual é o caminho, eu posso sair aqui da retaguarda, da dianteira e ir para trás, cuidar de algumas coisas que estão perseguindo ela. Deixa eu te dizer uma coisa, sabe por que talvez elas ainda não saiu da frente e foi pegar os teus inimigos atrás que estão te perseguindo, e a perseguição está chegando mais perto porque você está andando para frente, mas ainda não conhece o caminho. Eita, Jesus. Está andando para frente, mas o teu pensamento está pensando em virar para a esquerda ou para a direita. Eita, Jesus. Está indo para frente, mas está pensando em dar meia volta e voltar para trás. Como que Deus vai sair da tua frente se você ainda não conhece o caminho? Eita, Jesus. Mas quando você entender qual é o caminho, Ele vai poder sair da frente e ir à retaguarda para cuidar daquilo que te persegue. Aleluia. Lá para me encerrar. Ficando entre os egípcios e os israelitas, a nuvem era escura para os egípcios, porém iluminava o povo de Israel. Oh, esse Deus é lindo! Eu vou ler de novo, se você tiver glória, dá glória. Aleluia! Ficando entre os egípcios e os israelitas, a nuvem era escura para os egípcios, porém iluminava o povo de Israel. Glória a Deus. Assim, durante a noite inteira, o exército dos egípcios não conseguiu chegar perto dos israelitas. Aleluia. Até o final dessa caminhada, teus inimigos não vão parar de te perseguir. Que é isso, pastor? Não vão, mas não vão conseguir te tocar. Por quê? Vão te perder no meio do caminho. Aleluia, Jesus. Vão atrás de você, mas vão te perder de vista, estando até perto. Está na Bíblia. A coluna sai da frente e vai para trás, mas continua iluminando. Irmãos, quem está no caminho, conhece o caminho, ele nunca mais vai andar em trevas. Aleluia. A coluna estava atrás, mas iluminava o caminho, eles iam para frente. Mas para quem estava atrás, só via treva. Eu quero profetizar na tua vida um tempo desse a partir de hoje. Você vai continuar caminhando na frente. Teus inimigos podem até te perseguir, mas vão te perseguir e vão te perder de vista no meio da caminhada. Por quê? Porque aquilo que é luz para você, o Senhor vai tornar em trevas para eles. Aleluia. Eles não vão conseguir enxergar você, nem tampouco o caminho de milagre que Deus preparou para a sua vida. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e Deus, o Senhor, com um vento leste muito forte, fez com que o mar recuasse. O vento soprou a noite inteira e fez o mar virar terra seca. As águas foram divididas e os israelitas passaram pelo mar em terra seca, como muralhas de água dos dois lados. Os egípcios perseguiram e foram atrás deles até o meio do mar, com todos os seus cavalos, carros de guerra e cavaleiros. Mas logo antes de amanhecer, para o exército dos egípcios, logo antes de amanhecer, da coluna de fogo, de nuvem, o Senhor olhou para o exército dos egípcios e fez com que eles ficassem apavorados. Os carros de guerra andavam com grande dificuldade, pois Deus fez com que as rodas ficassem atoladas. Então os egípcios disseram: vamos fugir dos israelitas. O Senhor está lutando a favor deles. Aleluia! Glória a Nem Deus. você já teve glória para dar, né? Glória a Eu Deus. disse aqui, para os israelitas, pé sequinho, mas para o inimigo está atolando e vendo dificuldade. Aleluia. E começaram a reconhecer. Coisa boa é quando Deus faz isso. Um caminho de milagre onde nossos inimigos que nos perseguem começam a reconhecer: Deus se levantou. Quando eu comecei a perseguir, parecia que ele e ela estavam sozinhos. Mas eu estou querendo voltar para trás porque Deus se levantou e está pelejando em favor. Hoje é noite que teus inimigos vão começar a ficar paralisados no meio desse mar e reconhecer: Deus está lutando em favor dele, em favor dela. Aleluia, Jesus. Então o Senhor Deus disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem e cubram os egípcios, os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar,
E quando amanheceu, o mar voltou ao normal. Os egípcios tentaram escapar das águas, porém o Senhor jogou-os dentro do mar. As águas voltaram e cobriram os carros de guerra, os cavaleiros e todo o exército dos egípcios que ainda havia de perseguir no mar. E não sobrou nenhum egípcio com vida. Mas os israelitas atravessaram todos o mar em terra seca, como muralhas de água dos dois lados. Naquele dia o Senhor salvou o povo de Israel dos egípcios, e os israelitas os viram mortos na praia. Quando viram o poder com que o Senhor havia derrotado os egípcios, os israelitas o temeram e creram em Deus, o Senhor. Quando viram o poder com que o Senhor havia derrotado os egípcios e os israelitas, o temeram e creram em Deus, o Senhor, e no seu servo Moisés. Eu dei uma pausa aqui, talvez você tenha pensado, pastor, perdeu na leitura, né? Não, porque Deus vai falando comigo e a gente vai assimilando. É lindo. A noite inteira foi uma perseguição, uma guerra ferrenha, luta travada. Quando amanheceu, inimigo morto, mar no lugar, o povo do outro lado. Quando viram com a forma que Deus agiu, eles temeram a Deus. O povo agora, está falando do povo, que estava com a mente escrava, temeu a Deus e creu. Eu acho lindo, essa é a atitude de quem está ali perto e conhece Deus. Temeram a Deus e creram nele. Aleluia. Mas creram também em Moisés. Amém, Jesus. Nessa Glória a quarta, Deus. sexta-feira dos valentes, eu quero dizer uma coisa para você. Você vai sair daqui hoje com a tua fé, sabe, renovada, revigorada. Aleluia. Você vai tomar a sua lança, a sua espada, seu escudo nessa noite. E vai sair daqui pronto para a batalha. E quando chegar do outro lado deste mar, aqueles que te rodeiam vão temer e crer no Senhor. Mas também vão passar a crer e acreditar em você, no seu ministério, no teu chamado, na tua vida. Aleluia, Jesus. É uma noite que você sai daqui e vai voltar para sua casa. Quando você entrar na esquina da tua rua, Deus vai abrir a visão espiritual daquele vizinho, daquela pessoa. E ele vai começar a temer ao teu Deus e vai começar também a acreditar na sua vida, no teu ministério. Eu vou deixar a Bíblia aqui, porque eu encerro agora, mas quero liberar a última palavra sobre a tua vida, dizendo: não se espante se a partir de hoje, quando você sair para o culto, alguém estiver te esperando, der um pulo na tua frente e dizer: peraí, eu tenho uma missão para você, eu tenho visto que tu é mulher de Deus, tu é homem de Deus, coloca o meu nome aqui nesse papel, leva lá para a oração, porque eu acredito que para onde tu vai tem resposta de Deus. Aleluia. E o teu Deus fala lá: eu Glória a acredito Deus. no teu ministério, ora pela minha vida. Isso é um sinal do que Deus está fazendo hoje. Do outro lado do mar, vão crer no teu Deus, mas também vão crer na tua vida, respeitar o teu ministério, na tua casa. Não se espante se a partir de hoje, na hora de dormir, na hora das refeições, alguém te procurar e dizer: vamos orar agora, levanta o clamor, porque eu acredito que quando você fala, Deus ouve. Glória a Deus. Deus está afogando no mar os carros, os cavaleiros e os cavalos de Faraó, para que o nome dele se torne famoso e também para que ele torne o teu nome uma referência nesses últimos dias, nessa geração. Aleluia, Jesus. Deus te abençoe. Curva sua cabeça, quero fazer uma oração contigo. Deus, nesse momento nós clamamos, Pai. É o momento onde, Senhor, nós passamos, vivemos um transicionamento. Quando começamos esta mensagem, quem sabe estávamos, Senhor, na beira do mar, mas o Senhor usou alguém para poder tocar e as águas se dividiram. Começamos a caminhar, Senhor, em direção ao outro lado, mas, Senhor, no meio dessa trajetória ouvimos o nosso inimigo vindo atrás de nós. Mas ao decorrer da caminhada, a distância foi se tornando longa entre nós e eles, porque o Senhor, com suas mãos, começou a fazer com que eles ficassem presos.
em dificuldades atolado, enquanto nós caminhávamos na força dessa palavra. Obrigado, Jesus, porque tu tomou, Senhor, a dianteira até uma certa parte, mas o Senhor depois tomou a retaguarda para pelejar por nós. Obrigado porque enquanto estávamos no meio, ouvimos o inimigo declarar que o Senhor se levantou para guerrear as nossas guerras nessa sexta-feira dos valentes. Obrigado, Senhor, porque estava noite quando começamos a caminhar, mas eu vejo já o amanhecer lindo, vejo o mar, Senhor, sereno, as gaivotas voando sobre ele novamente, e o Senhor dizendo: eu matei no mar os cavaleiros e os carros de Faraó para dar vitória ao meu povo nessa sexta-feira, e nos fez, Senhor, passar em pés enxutos e cantarmos o hino da vitória. Tu és bom. Obrigado, Jesus, por essa noite memorável. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Continua produzindo em nós fé, mais fé, porque, Senhor, do lado de cá do mar era tempo, Senhor, de viver horas, Senhor, dias só de sobrenaturais. Mas agora, Senhor, depois do mar, tu estás nos chamando para viver uma vida de contínuo. Vai ser todo dia, Senhor, um milagre diferente. Não serão dias, não serão semanas nem meses, mas serão anos de milagres, de sobrenatural para contar. Se alguém chegou aqui hoje, Senhor, vivendo só no natural e não tem uma história ministerial, uma história de vida, eu quero profetizar hoje que o natural se encerra e essa pessoa vai começar a viver o sobrenatural, para que uma história ministerial de milagre, de sucesso, de êxito comece a acontecer na vida desta pessoa. É a minha oração,